Olivia segurava as chaves com as mãos trêmulas quando viu o homem parado no corredor. Era quase meia-noite. Ela havia trabalhado 14 horas seguidas e tudo o que queria era entrar em casa e desabar no sofá. Mas ali estava ele, com uma caixa de transporte e um embrulho nas mãos, olhando para ela com um sorriso gentil que a fez parar. "Desculpa o susto", disse ele baixinho. "Sou o Leonardo. Estou cuidando do apartamento da minha irmã enquanto ela viaja." Olivia olhou para o cansaço estampado no próprio reflexo da porta do elevador. Nem tinha forças para desconfiar. E antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante saber até onde as nossas histórias conseguem chegar. Se você acredita que, às vezes, o amor mais verdadeiro nasce dos gestos mais simples, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você encontra histórias que mostram que o cuidado de verdade não precisa de ostentação. Só de um coração que escolhe enxergar o cansaço do outro. Aos 29 anos, Olivia Mendes havia construído uma fortaleza ao redor da própria vida. Acordava às 6 da manhã todos os dias, tomava café preto sem açúcar e saía de casa antes das 7 para enfrentar 1h30 de viagem até a empresa de logística onde trabalhava como coordenadora. Era responsável por organizar rotas, gerenciar equipes e resolver problemas que surgiam a qualquer hora do dia ou da noite. Voltava para casa sempre depois das 10 da noite, exausta, carregando relatórios para revisar e e-mails para responder. Morava sozinha num apartamento pequeno, mas meticulosamente organizado, no terceiro andar de um prédio simples de 4 andares. Cada objeto tinha seu lugar, cada rotina funcionava como um relógio, e cada dia era uma repetição calculada do anterior. 3 anos atrás, numa quinta-feira que ela jamais esqueceria, Olivia descobriu que o noivo, Marcelo, a traía há 8 meses com a melhor amiga dela. Encontrou as mensagens por acaso, quando ele pediu para ela pegar o celular dele, que havia esquecido no carro. As conversas eram detalhadas, íntimas, cheias de planos que incluíam rir de como Olivia era ingênua e trabalhadeira demais para perceber. Naquela noite, Olivia tomou uma decisão. Nunca mais dependeria de ninguém para se sentir completa. Nunca mais confiaria cegamente. Nunca mais se permitiria ser vulnerável a ponto de não enxergar sinais evidentes. Trabalho era segurança. Solidão era proteção. E sentimentos descontrolados eram luxos que ela não podia mais se permitir. Os anos que se seguiram foram de construção sistemática dessa fortaleza emocional. Olivia se dedicou integralmente ao trabalho, foi promovida 2 vezes, conseguiu um salário que a deixava confortável financeiramente. Cortou contato com antigos amigos em comum com Marcelo, evitava eventos sociais e transformou sua vida numa rotina previsível e controlável. Naquela quinta-feira de outubro, depois de um dia especialmente pesado, onde 3 entregas atrasaram e ela teve que refazer o planejamento logístico inteiro, Olivia subiu as escadas do prédio com os pés doendo e a mente exausta. Suas sapatilhas raspavam no chão de tanto cansaço e ela mal conseguia segurar a bolsa pesada, cheia de papéis, e o laptop da empresa. Foi quando encontrou Leonardo. Ele estava parado em frente ao apartamento 304, que ela sabia pertencer a Beatriz, a professora de inglês que raramente via pelos corredores. Na mão direita, segurava uma caixinha de transporte para animais que fazia ruídos abafados. Na esquerda, um embrulho simples de papel pardo amarrado com barbante. Leonardo tinha cerca de 35 anos, cabelos castanho escuros um pouco bagunçados, como se tivesse passado a mão várias vezes ao longo do dia, barba por fazer que lhe dava um ar despreocupado, e vestia roupas simples, uma camiseta azul marinho que estava levemente amarrotada, e calça jeans desbotada nos joelhos. Tinha a altura de aproximadamente 1,80 m, porte atlético, mas discreto, e o que mais chamou a atenção foi a forma como ele sorriu quando a viu, sem pressa, sem intenção, além da educação, como se tivesse tempo para ser gentil, mesmo naquela hora tardia.
Desculpa mesmo, repetiu ele, notando como Olivia segurava a bolsa com esforço e como seus ombros estavam tensos. Sei que é tarde e você deve estar cansada. O Milo fugiu de novo. Apontou para a caixinha de transporte de onde vinham miados indignados. Esse gato não se acostuma com apartamento novo. Acho que ele sente falta da Bia. Olivia olhou para a caixinha e por um segundo quase sorriu. Fazia muito tempo que não pensava em animais de estimação. Quando morava com Marcelo, ele sempre dizia que bichos davam trabalho demais. Tudo bem, disse ela, ajeitando a alça da bolsa no ombro. Boa noite. Espera, Leonardo hesitou como se estivesse tomando uma decisão. Fiz um bolo hoje à tarde. Deixei crescer demais e sobrou a metade inteira. Se você quiser... Ele ofereceu o embrulho simples e ela pôde sentir que ainda estava morno. Sei que é estranho aceitar comida de desconhecido, mas juro que sou inofensivo e cozinho bem. Olivia olhou para o pacotinho. O barbante estava amarrado com cuidado, formando um lacinho singelo. Dava para sentir um cheiro doce e caseiro que vinha do embrulho. Fazia tanto tempo desde que alguém oferecera algo feito em casa, algo preparado sem interesse comercial, sem segundas intenções aparentes. Obrigada, disse ela, quase sussurrando, pegando o embrulho com as duas mãos. Não precisava mesmo. Eu sei que não precisava, mas quis dar mesmo assim, respondeu Leonardo, e havia algo na simplicidade daquelas palavras que a desarma completamente. Dentro do apartamento, Olivia colocou a bolsa no chão e levou o embrulho até a cozinha. Desamarrou o barbante com cuidado, quase com reverência, e desenvolveu o papel devagar. Era um bolo simples de laranja, úmido, claramente feito em casa, sem enfeites ou coberturas sofisticadas. Apenas um bolo honesto, com aquele cheiro de casa que ela não sentia há anos. Cortou um pedaço pequeno, colocou num pratinho que há muito não usava para sobremesas e levou até a pequena mesa da sala. Quando provou o primeiro pedaço, fechou os olhos instintivamente. O sabor a transportou imediatamente para domingos na casa da avó, quando tinha 8 anos, e ajudava a misturar a massa, lambuzando os dedos e rindo quando a avó fingia brigar. Para tardes chuvosas de sábado, quando era adolescente, e sua mãe fazia bolo para acompanhar o chá. Para momentos em que se sentia cuidada sem precisar pedir, amada sem precisar merecer, acolhida apenas por existir. Uma lágrima desceu pelo rosto antes que ela pudesse controlar. Depois outra e outra. Há quanto tempo ninguém fazia algo assim por ela? Há quanto tempo não recebia um gesto de cuidado que não exigisse nada em troca, que não viesse acompanhado de expectativas ou cobranças? Nos dias seguintes, os encontros se tornaram naturais. Leonardo sempre cumprimentava com educação, perguntava se ela havia chegado bem, oferecia ajuda para carregar compras pesadas. Nada invasivo, nada forçado. Apenas presença. Como foi o dia? Perguntou ele numa sexta, quando se encontraram no elevador. Longo, respondeu Olivia, e pela primeira vez em meses, não mentiu sobre estar bem. Trabalha muito longe daqui? Na cidade vizinha. Logística. E você? Ah, vou e volto também. Trabalho meio período aqui e meio lá. Leonardo nunca parecia apressado. Nunca reclamava de nada. Sempre tinha tempo para perguntar como ela estava, para esperar o elevador com ela, para segurar a porta quando via que ela vinha chegando. Em uma terça-feira chuvosa, Olivia desceu para buscar correspondência e encontrou Leonardo na portaria, molhado da chuva. Esqueceu o guarda-chuva? Perguntou ela. Nem tenho, ele riu. Gosto de chuva, na verdade. Vai ficar doente. Talvez, ele sorriu. Mas aí você pode fazer uma sopa para mim. O comentário a fez corar. Era uma brincadeira simples, mas havia carinho nela. Não sei fazer sopa, disse ela tentando parecer séria. Eu ensino. Sou bom de cozinha. Essa foi a primeira vez que Olivia pensou em Leonardo, além dos encontros casuais do corredor. Seria bom ter companhia para jantar. Seria bom conversar com alguém que não falasse apenas de trabalho e responsabilidades, mas também seria perigoso.
mais perigoso do que ela estava disposta a admitir. Na semana seguinte, Leonardo apareceu com um pote de sopa. Promessa é dívida, disse ele, oferecendo o recipiente. Sopa de abóbora com gengibre, receita da minha avó. Olívia aceitou, tocando de leve na mão dele ao pegar o pote. Suas mãos eram calejadas, de alguém que trabalhava com elas. Obrigada, mas não precisava. Eu sei que não precisava, mas quis fazer mesmo assim. Era sempre a mesma resposta, e sempre a deixava sem palavras. Naquela noite, enquanto tomava a sopa, Olívia se permitiu imaginar como seria jantar com Leonardo, conversar sobre bobagens, rir sem pressa. Há quanto tempo não ria de verdade? Ela estava começando a se permitir sentir, e isso a apavorava. Na sexta-feira seguinte, chegou em casa e encontrou Leonardo no corredor, desta vez arrumado diferente. Calça social, camisa branca, cabelos penteados. Parecia que ia para algum lugar importante. Está elegante, comentou ela, quase sem pensar. Reunião de trabalho, explicou ele. Detesto essas coisas formais. Que tipo de trabalho? Administração, respondeu ele vago. Nada muito interessante. Olívia notou que ele sempre evitava falar sobre trabalho, mas imaginou que talvez fosse apenas reservado, como ela. No domingo, se encontraram na lavanderia do prédio. Leonardo estava dobrando roupas sozinho, concentrado. Posso ajudar? Ofereceu Olívia. Claro, obrigado. Eles dobraram as roupas em silêncio confortável. Olívia notou que eram peças simples, mas de boa qualidade. Uma camisa social aqui e ali, mas nada ostensivo. Sua irmã volta quando? Perguntou ela. Semana que vem. Está na Europa há 2 meses. Trabalho. Você vai sentir falta de cuidar do Milo? Vou sentir falta de várias coisas daqui, disse ele olhando diretamente para ela. O coração de Olívia disparou. Ela baixou os olhos fingindo se concentrar nas roupas. Leonardo... Eu sei. Ele a interrompeu suavemente. Não precisa dizer nada agora. Mas Olívia queria dizer. Queria dizer que estava começando a se acostumar com a presença dele. Queria dizer que fazia tempo que não se sentia cuidada daquele jeito. Queria dizer que estava com medo de se apaixonar de novo. Em vez disso, apenas terminou de dobrar as roupas em silêncio. Na segunda-feira, uma conversa no trabalho mudou tudo. Olívia estava almoçando na pequena copa da empresa junto com 2 colegas quando o assunto surgiu naturalmente. Vocês viram as notícias sobre os investimentos na região? Comentou Marina, a colega de departamento, mexendo distraída na salada. Parece que finalmente algumas empresas grandes estão olhando para nossa área. Que bom, respondeu Olívia, sem muito interesse, concentrada nos relatórios que havia trazido para revisar durante o almoço. Especialmente interessante é o Grupo Almeida, continuou Marina. Eles têm empresas de logística, tecnologia, transporte, uma porção de coisas. Estão expandindo para novas regiões depois de dominar os principais centros do país. Olívia levantou os olhos dos papéis por um segundo. Nunca ouvi falar. Sério? Marina pareceu surpresa. É uma das famílias mais ricas do país. O patriarca, Antônio Almeida, construiu o império a partir de uma pequena empresa de transporte na década de 80. Agora eles são bilionários. E o mais interessante é que o herdeiro principal, Leonardo Almeida, estava aqui na cidade na semana passada para as reuniões iniciais. O garfo parou no meio do caminho para a boca de Olívia. Leonardo. Não podia ser coincidência. Leonardo como? Perguntou ela, tentando manter a voz normal. Leonardo Almeida, o filho mais velho. Vai herdar tudo, pelo que dizem. Mas é super discreto. Não gosta de ostentação nem de aparecer em revistas. Bem diferente desses herdeiros que vivem postando nas redes sociais, explicou Marina claramente impressionada. Dizem que ele trabalha de verdade, entende do negócio, não é só um playboy gastador. E ele está morando aqui? Olívia sentiu a garganta secar. Não sei se morando, mas pelo que o pessoal do RH comentou, ele tem estado bastante por aqui. Talvez temporariamente para acompanhar a expansão. Imagina só ter a chance de conhecer alguém assim?
Marina riu. Milionário, discreto, trabalhador, parece até personagem de filme. A terceira colega, Carla, se juntou à conversa. Minha prima trabalha numa empresa de advocacia que prestou serviços para eles. Disse que encontrou ele pessoalmente numa reunião e que é super educado, nada arrogante. Parece gente normal, de tão simples que se veste e se comporta. O mundo de Olivia começou a desabar devagarzinho, como um castelo de cartas sendo derrubado peça por peça. Leonardo Almeida, bilionário. Herdeiro de um império. Seu Leonardo do corredor que fazia bolo de laranja porque sobrou. Leonardo que oferecia sopa de abóbora em potes simples. Leonardo que dobrava roupas na lavanderia comum e dizia trabalhar com administração. Vocês sabem como ele é fisicamente, digo? Perguntou Olivia, a voz saindo mais fraca do que pretendia. Alto, moreno, uns 35 anos, respondeu Carla. Minha prima disse que é bonito, mas de um jeito natural, sabe? Nada metido a galã. Barba por fazer, roupas casuais. Disse que se não soubesse quem era, pensaria que era um funcionário comum. Olivia sentiu o mundo girando. Todas as peças se encaixavam perfeitamente. As roupas simples, mas de boa qualidade. O fato de ele trabalhar meio período aqui e meio lá. As reuniões formais ocasionais. A forma como nunca parecia preocupado com dinheiro. O jeito tranquilo, sem pressa. Com licença, murmurou ela, levantando-se abruptamente da mesa. Preciso ir ao banheiro. No banheiro, Olivia se apoiou na pia e olhou para o próprio reflexo no espelho. Pálida, olhos arregalados, respiração acelerada. Como tinha sido tão ingênua? Como não tinha percebido? Todas as conversas que tiveram passaram pela cabeça como um filme em câmera lenta. Ele sempre desconversava quando ela perguntava sobre trabalho. Sempre tinha tempo livre demais para alguém com um emprego comum. Nunca demonstrava preocupação financeira. E mais importante, sempre tratava tudo com uma leveza que só quem tem segurança financeira total consegue ter. Mas, ao mesmo tempo, nada do que ele fez parecia falso. O cuidado era genuíno. A atenção era real. O carinho era verdadeiro. Ou não era? Como ela poderia saber a diferença entre cuidado genuíno e alguém brincando com seus sentimentos? Como poderia confiar no próprio julgamento depois de ter sido tão completamente enganada por Marcelo? A respiração ficou mais difícil. As mãos começaram a tremer. Leonardo Almeida, bilionário. E ela, Olivia Mendes, coordenadora de logística que ganhava um salário modesto e morava num apartamento de 2 cômodos. Que tipo de cruel piada do destino era essa? Naquela noite, Olivia subiu as escadas como se estivesse carregando chumbo nos pés. Leonardo estava na porta do apartamento da irmã, guardando algumas coisas numa mala. Oi, disse ele, sorrindo como sempre. Como foi o dia? Olivia o olhou como se fosse a primeira vez. A camisa simples, a calça jeans, o sorriso gentil. Tudo parecia falso agora. Tudo bem, mentiu ela. Olivia, você está diferente. Aconteceu alguma coisa? Ela respirou fundo. Quem é você, Leonardo? Ele parou de arrumar a mala. Como assim? Quem é você de verdade? Porque eu descobri hoje que você não é só alguém que trabalha com administração. Leonardo fechou os olhos e suspirou. Você descobriu. Por que não me contou? Porque queria que você me conhecesse por quem eu sou aqui. Não pelo que tenho lá fora, mas isso faz parte de quem você é. Faz, ele a encarou. O dinheiro muda o sabor do bolo que eu fiz para você? Muda o fato de eu ter me preocupado quando você chegava tarde? Muda o que sinto por você? Olivia sentiu os olhos arderem. Muda tudo, Leonardo. Muda que você pode ter qualquer coisa, qualquer pessoa. Muda que eu nunca vou conseguir te oferecer nada que se compare ao que você já tem. Você acha mesmo isso? Eu sei disso. Leonardo se aproximou devagar. Olivia, eu posso ter qualquer coisa material, mas não posso comprar o que você me deu nessas semanas. O que eu te dei? Paz, simplicidade, a sensação de ser querido pelo que sou, não pelo que tenho. Olivia balançou a cabeça.
Não posso fazer isso, Leonardo. Não posso ser mais uma decepção na minha vida. Então não faça, disse ele, gentil, mas firme. Mas também não decida sozinha, que eu não sei o que quero. Ela entrou no apartamento sem olhar para trás. Nos 3 dias seguintes, Leonardo terminou de arrumar as coisas da irmã. Olívia o via indo e vindo, mas evitava os encontros. Saía mais cedo, chegava mais tarde, subia pelas escadas quando via o elevador ocupado. Na quinta-feira, ele bateu na porta dela. Olívia, posso falar com você? Ela abriu a porta, mas não o convidou para entrar. Amanhã cedo eu volto para os compromissos da vida que eu levava antes, disse ele. Não quero ir embora com essa conversa pela metade. Não há nada para conversar. Assim, há o fato de que nos últimos dias você pareceu mais feliz do que em todos os anos que passou sozinha aqui. Há o fato de que eu não dormi direito uma noite desde que te conheci. Há o fato de que pela primeira vez na vida eu quis ficar em um lugar por causa de uma pessoa. Leonardo, me deixa terminar. Eu sei que menti por omissão. Sei que deveria ter contado desde o começo. Mas se eu tivesse contado, você teria me dado uma chance? Teria aceito o bolo? Teria conversado comigo na lavanderia? Olívia não respondeu porque sabia a resposta. Eu não quero te impressionar com dinheiro, continuou ele. Não quero te proteger com poder. Não quero te salvar com luxo. Quero apenas caminhar ao seu lado se você deixar. E se não der certo? E se der? Olívia olhou para o homem que havia cuidado dela sem pedir nada em troca. O homem que fazia bolo porque sobrou. O homem que oferecia sopa em dia de chuva. Eu tenho medo, admitiu ela. Eu também. De que você tem medo? De que você não me deu uma chance de provar que sou a mesma pessoa que fez aquele bolo para você. Olívia respirou fundo. Fica mais um dia antes de ir? Leonardo sorriu. Fico o tempo que você quiser. Na manhã de sexta-feira, Leonardo não retomou a rotina que havia planejado. Em vez disso, foi até a padaria da esquina e comprou ingredientes para fazer um bolo. Quando Olívia voltou do trabalho, encontrou um bilhete debaixo da porta. O bolo está pronto e eu também, apartamento 304. Ela subiu devagar, o coração batendo forte. Leonardo abriu a porta antes que ela batesse. Como sabia que eu estava aqui? Perguntou ela. Te escutei subindo. Reconheço seus passos. Dentro do apartamento, um bolo simples de laranja esperava na mesa, junto com 2 xícaras de café. É igual ao primeiro, disse ele. E você continua sendo o mesmo Leonardo? O mesmo que se preocupou quando você chegou tarde, que quer saber como foi seu dia e que faz bolo só para ver você sorrir. Olívia provou um pedaço do bolo. O sabor era exatamente igual. E Leonardo continuava olhando para ela do mesmo jeito. Eu não sei como fazer isso, admitiu ela. Fazer o quê? Confiar de novo, me permitir ser cuidada. A gente aprende juntos, disse Leonardo, sem pressa, sem promessas que não podemos cumprir, só tentando. Olívia olhou pela janela. Lá fora a vida continuava no mesmo ritmo de sempre, mas ali dentro alguma coisa havia mudado para sempre. Fica mais uma semana, pediu ela. Fico o tempo que você precisar para acreditar que isso é real. 2 meses depois, Leonardo havia estendido a estadia indefinidamente. Abriu um pequeno escritório na cidade, transferiu parte dos negócios e começou a construir uma vida mais simples. Todas as manhãs, ele deixava um bilhetinho para Olívia antes dela ir trabalhar. Às vezes era um bom dia, às vezes uma receita nova, às vezes apenas um desenho do Milo. Todas as noites, quando ela chegava cansada, encontrava alguma coisa esperando. Um chá quentinho, um jantar simples, ou apenas Leonardo no sofá pronto para ouvir sobre o dia dela. Não sente falta da vida agitada que tinha antes? Perguntou ela numa tarde de domingo, enquanto faziam bolo juntos. Sinto falta do quê, exatamente? Das reuniões intermináveis, do trânsito caótico, das pessoas que só me procuram porque precisam de alguma coisa, da liberdade, do poder. Leonardo parou de mexer a massa e olhou para ela. Olívia, você sabe qual é a maior liberdade que já tive na vida? Qual?
Há de chegar em casa e saber que tem alguém esperando, não porque precisa de mim, mas porque quer que eu esteja aqui. Ela sorriu e passou farinha no nariz dele. Você é meio bobo, sabia? E você está apaixonada por esse bobo. Estou, admitiu ela pela primeira vez sem medo. 6 meses depois de se conhecerem, Olivia e Leonardo estavam na cozinha preparando o jantar quando ela fez a pergunta que vinha ensaiando há semanas. O que você diria se eu quisesse conhecer sua família? Leonardo quase derrubou a panela. Sério, sério, mas com uma condição. Qual? Quando formos visitar sua família, quero que você venha comigo para conhecer o lugar onde eu cresci. Quero te mostrar a casa da minha avó, onde aprendi que bolo feito com amor tem gosto diferente. Fechado, disse ele beijando a testa dela. Mas posso fazer uma pergunta? Pode. O que te fez mudar de ideia? Olivia pensou por um momento. Percebi que o problema nunca foi você ter dinheiro. O problema era eu achar que isso me tornava insuficiente. Mas você me ensinou que amor não é sobre ter mais ou menos. É sobre escolher cuidar, mesmo sem promessas. E você escolhe? Todos os dias, disse ela sorrindo. Assim como você escolheu ficar quando eu estava apavorada demais para pedir. Naquela noite, enquanto tomavam chá na varanda, Olivia pensou em como a vida havia mudado. Não por causa de luxo ou segurança financeira, mas por causa de algo muito mais raro. Alguém que havia cansada e escolhia cuidar. Às vezes o amor não chega com declarações grandiosas ou gestos espetaculares. Às vezes ele chega com um bolo simples, uma sopa quentinha e alguém que decide ficar. Não porque você precisa ser salva, mas porque vocês dois escolhem caminhar juntos. E quando Olivia adormeceu naquela noite pela primeira vez em anos, não foi por exaustão, foi por paz.